No último dia 6, quarta-feira, portanto, as altas cortes de justiça do Brasil aplicaram 2 significativos golpes contra os brasileiros. Um deles se refere ao pedido de voto impresso que o Supremo Tribunal Federal soterrou esta vontade, esta vocação popular. Mas sobre esse tema pretendo dialogar, falar em outra ocasião. O outro golpe, este também muito significativo, é o que eu chamo de ataque à cidadania. Ataque à cidadania porque o Superior Tribunal de Justiça autorizou a apreensão da carteira de motorista para pressionar pagamento de dívida. Deixe-me aqui passar, antes de comentar, arrazoar o assunto, me permitam passar alguma informação. Diz a notícia que a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, autorizou na terça-feira 5 o recolhimento da carteira de motorista para pressionar réus inadimplentes a acertar, regularizar seus débitos. Da mesma decisão, porém, os ministros do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram a autorização para a apreensão do passaporte por considerarem que a medida seria desproporcional e que violaria o direito de ir e vir. Para mim, um grande absurdo. Do meu modo de ver, interpretando o fato como jornalista, revoltado que fiquei, eu até ouso dizer que isto é decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça, digna de ser anotada, de ser impressa em papel higiênico. Aqui, desta folha de papel higiênico, está redigida essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que permite que os juízes do Brasil, para pressionarem o devedor, que determinem a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, ou mais simplesmente a sua carteira de motorista. E entender os ministros do Superior Tribunal de Justiça que isso não fere o direito de ir e vir. Está aqui no rolo de papel higiênico, está aqui anotado que, segundo os ministros, não fere o direito do cidadão de ir e vir. Não é essa a minha interpretação de jornalista. Mas antes de me aprofundar no tema, deixe-me lembrar que temos hoje no Brasil quebrado, falido, quase 14 milhões de desempregados. 14 milhões. E outros cerca de 3 bilhões de pessoas que deixaram de procurar colocação, que cansaram de enfrentar filas, de entregar currículos sem nenhum resultado. Então, entre os desempregados reconhecidos oficialmente pelo IBGE, pelo governo, pelo Ministério do Trabalho,
São 14 milhões. E mais estes 3 milhões que cansaram de vagar pelas ruas do Brasil, de bater na porta da empresa, da fábrica, à procura de um emprego. Devemos ressaltar ainda, e isso não está anotado, essa argumentação que eu vou usar agora, ela não foi redigida, ela não é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, porque não é conveniente falar desse assunto. É que o número, atenção Brasil, o número de negativados, devedores, inadimplentes, representa hoje uma parcela de 40,5% da população, 40,5%. Mas antes eu quero passar um outro número. O número de brasileiros com contas atrasadas aumentou pelo 6º mês seguido. Cerca de 62 bilhões e 100 mil brasileiros estão nesta situação, com nome sujo no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e são dados também da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, CNDL. Aí sim vem esse outro detalhe importantíssimo, gravíssimo. 40,5% da população adulta do Brasil está inadimplente, deve alguma coisa, tem o nome sujo nos órgãos de defesa do consumidor. Ora, senhores, eu diria, ora, meu Deus, e eu apelo para Jesus, no plural, Jesuses, que é para ver se o milagre também vem em dobro. Se nós temos mais de 40% da população adulta do Brasil devendo, inadimplente, com nome sujo, se nós temos, vamos frisar novamente, 14 milhões de desempregados, 3 bilhões de pessoas que cansaram de pedir emprego e que, portanto, seus nomes não estão mais nas estatísticas dos desempregados. Se todos esses números oficiais, eles significam uma grande preocupação para a nação Brasil, menos para a turma do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Eu volto lá em cima ao texto. Ataque à cidadania. Superior Tribunal de Justiça, a 4ª turma do STJ, que é uma das mais altas cortes de justiça do Brasil, determinou que qualquer juiz poderá mandar apreender a sua carteira nacional de habilitação, a sua carteira de motorista, para forçar uma pessoa a pagar a dívida. Funciona assim, ó. X é credor de Y. Y não está pagando a conta. Então, X, o credor, manda executar. Diz para o seu advogado, peça na justiça a apreensão da carteira nacional de habilitação do senhor Y. E o juiz é capaz de conceder como medida liminar, como se estivesse praticando um grande ato de justiça. Não é e não será um grande ato de justiça. Será decisão de justiça digna de ser redigida, anotada em rolo de papel higiênico. Não estou nesse país com a minha maturidade profissional, com o meu currículo, para me calar diante de um fato desse. Por isso, não procuro emprego em rádio aberta, mais nem em televisão, e muito menos em jornal, porque lá onde o patrão faz acordões,
não se pode falar exatamente assim. Por isso eu prefiro aqui a Rádio Camirela, a Rádio TV Face e o canal do YouTube, porque eu estou falando ao vivo do Facebook e gravando aqui para o YouTube, para deixar registrado esse barbarismo cometido pelo Superior Tribunal de Justiça contra os brasileiros. Pena, volto a frisar, que os grandes grupos de comunicação não tenham até agora manifestado essa preocupação. É grave porque analisemos da seguinte forma: se temos 14 milhões de desempregados, 3 milhões que nem constam mais nas estatísticas porque são pessoas que não procuram mais emprego, se temos mais de 40% da população adulta do Brasil endividada, então nós temos um país com a população praticamente quebrada, sem renda, vivendo inclusive na miséria. Então imaginem, senhores e senhoras, se de repente todos os bancos, todos os credores, se todo o sistema financeiro resolve, digamos assim, acionar a justiça para cobrar dívidas, o que é um direito, mas condicionando através de seus advogados, e como são brilhantes esses advogados, que botam o povo pobre, miserável contra a parede em favor de grandes grupos econômicos. Imagine então se milhares de credores resolvem pedir na justiça carteira nacional de habilitação, carteira de motorista, para cobrar dívida, para forçar o pagamento de dívida. Com toda certeza, teríamos milhões de carros na garagem, porque seus motoristas, seus proprietários, não poderiam mais dirigir. Se para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, e está aqui anotado, do pergaminho de serviço público abaixo da linha da cintura, está aqui anotado: os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça acharam que não deveriam pedir a retenção, a apreensão do passaporte, por considerarem que a medida seria desproporcional e violaria o direito de ir e vir. Nesse caso até cabe uma discussão, porque grandes golpistas costumam quebrar uma nação, e o Brasil sabe muito bem como isso acontece, aplicam grandes golpes em empresas, no povo geral, botam o passaporte dentro da mala e fogem do Brasil. Aí eu acho até que caberia a apreensão do passaporte para reter esses golpistas estelionatários aqui dentro do Brasil, impedindo a fuga. Agora, reter a carteira de habilitação, aí sim é constrangedor, é uma imposição que impede o direito de ir e vir, que os senhores do Superior Tribunal de Justiça certamente não sabem que isso é um direito constitucional. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem negado todos os pedidos feitos por advogados para apreender carteira nacional de habilitação de devedor. Falando ainda sobre o direito de ir e vir, para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, deixa eu ver se está anotado exatamente assim. Tenho que ler aqui no papel higiênico a decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, para poder entender bem e repassar para os senhores e senhoras. Ainda sobre o direito de ir e vir. O direito de ir e vir, então entendido pelos ministros,
é o direito de você andar de carona, do devedor andar de carona, de pagar táxi, andar de ônibus, porque a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça assim entendeu. O cara guardar o carro na garagem, imagine quem usa o carro para trabalhar. Mais grave ainda, quem usa o carro para ganhar dinheiro, para vender alguma coisa, para transportar algum produto, aí perde a carteira, aí então não endireita mais a vida. Para mim, essa decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, a segunda mais alta corte de justiça do Brasil, é inconstitucional. Por isso, foi redigida em papel higiênico. Aqui está em primeira mão aqui. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está no papel higiênico. Que isso seja revogado de alguma maneira para não aprisionar, não constranger, não sacrificar ainda mais os brasileiros, que volto a frisar. 14 milhões estão desempregados. 3 milhões cansados de pedir emprego, procurar emprego, por isso não constam mais os nomes em estatísticas. Mais de 40% da população adulta do Brasil está endividada. Então, sacrificar esse povo ainda mais, isso não é honroso. É por isso que eu disse, essa decisão é digna de rolo de papel higiênico. Por fim, não vou mandar o rolo todo porque isso é muito caro. Tudo é caro no Brasil. Só a inflação é que não percebe isso. A inflação oficial não descobre, não anota, não reconhece que tudo no Brasil é caro. Mas eu estou mandando parcela uma parte aqui do rolo de papel higiênico, onde o Superior Tribunal de Justiça anotou uma decisão importante contra o povo do Brasil. Eu estou mandando para os próprios ministros da quarta turma. Com toda certeza, vossas senhorias não vão usar esse papel higiênico comum encontrado em qualquer supermercado, porque não é nobre, não é importado, não é tão macio quanto os seus traseiros merecem. Se não quiserem usar abaixo da linha da cintura, pelo menos, senhores ministros, usem para limpar suas consciências. Façam bom proveito.